Eduardo Bolsonaro tentou humilhar Lula. Mas Lula fez algo que surpreendeu a todos. Era para ser apenas mais uma audiência tensa em Brasília, dessas em que o tom político supera o diálogo. Mas o que aconteceu naquele plenário acabou se tornando um dos momentos mais comentados da semana. Eduardo Bolsonaro, visivelmente disposto a provocar o presidente Lula, pediu a palavra e começou a falar com ironia. O deputado questionou as políticas sociais do governo, insinuou que o presidente vivia de narrativas emocionais e tentou relembrar o passado do petista de forma depreciativa. A intenção era clara: constranger, arrancar aplausos dos mais radicais e criar um vídeo que circulasse nas redes com o título Eduardo Cala Lula. No entanto, o que veio a seguir pegou todos de surpresa. Lula, que até então permanecia sentado, ouviu cada palavra sem interromper. O semblante calmo contrastava com o tom exaltado do deputado. Quando Eduardo terminou, o silêncio tomou conta do salão. Os repórteres se inclinaram para a frente, as câmeras focaram o rosto do presidente e muitos esperavam uma resposta ríspida, talvez até uma troca de ofensas. Mas Lula não levantou a voz. Ele apenas ajeitou o microfone, respirou fundo e olhou diretamente para o deputado. Com voz serena começou: Eduardo, eu entendo o seu papel na política e respeito, mas o que você nunca vai entender é o que é acordar às 4 da manhã, pegar 3 conduções para trabalhar e ainda acreditar que é possível mudar esse país. A frase caiu como um raio. O plenário, que antes murmurava, ficou completamente em silêncio. Eduardo Bolsonaro tentou manter o olhar firme, mas sua expressão vacilou por um instante. Lula continuou: Eu não aprendi política em gabinete, meu rapaz. Eu aprendi política olhando o sofrimento do povo, vendo mãe dividindo o pão entre 5 filhos. É isso que me faz lutar, e se isso for ser emocional, então que bom. Eu prefiro ser humano do que frio diante da dor dos outros. As palavras ecoaram pelo auditório. Alguns parlamentares começaram a bater palmas discretamente. Logo, o gesto se espalhou, e até quem costumava se manter distante se levantou para aplaudir. Eduardo Bolsonaro, visivelmente desconfortável, tentou sorrir, mas já não havia clima. O contraste entre a arrogância do ataque e a serenidade da resposta era evidente demais. Os jornalistas presentes captaram cada detalhe. O olhar firme do presidente, o tom controlado, a ausência de rancor. A cena, registrada por dezenas de câmeras, começou a circular nas redes sociais ainda naquela tarde. Em poucos minutos, a internet se encheu de comentários destacando o comportamento de Lula. Ele deu uma lição de humanidade, escreveu uma usuária. Outro comentou: Eduardo tentou humilhar, mas foi Lula quem deu o verdadeiro show. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, assessores acompanhavam o desenrolar da repercussão. O episódio, que poderia ter se tornado mais um embate agressivo, transformou-se em símbolo de maturidade política. Lula não apenas evitou o conflito, mas demonstrou que a empatia pode ser mais poderosa que qualquer discurso inflamado. Horas depois, em entrevista breve, Lula foi questionado sobre o ocorrido. Com o mesmo tom tranquilo, respondeu: Não é com raiva que a gente muda o Brasil. É com paciência, com amor e com fé no povo. Eu já fui ofendido muitas vezes, mas aprendi que quando a gente responde com respeito, quem ataca é que se encolhe. As palavras correram os telejornais noturnos e as plataformas digitais. Em poucos dias, o vídeo já acumulava milhões de visualizações e comentários emocionados. Jornalistas estrangeiros chegaram a citar o episódio como exemplo de liderança emocional e política. A cena daquele dia, que começou como uma tentativa de humilhação, terminou com uma mensagem de humanidade. E mais uma vez,
Lula provou que o poder não está em falar mais alto, mas em saber o momento certo de falar com o coração. No dia seguinte ao episódio em Brasília, enquanto as redes sociais ferviam com vídeos e memes sobre o embate entre Eduardo Bolsonaro e Lula, o presidente já estava em São Bernardo do Campo, no coração do ABC paulista, para um evento com trabalhadores. Era uma manhã de céu nublado e ruas cheias de gente. A multidão se aglomerava diante do palco improvisado, muitos segurando bandeiras vermelhas e cartazes com frases de apoio. O ambiente era de expectativa. Jornalistas queriam saber se Lula usaria o microfone para responder às provocações. O público, por outro lado, esperava ouvir palavras de esperança, algo que sempre marcou os discursos do ex-metalúrgico. Quando Lula subiu ao palco, o som dos aplausos abafou por alguns segundos qualquer barulho da cidade. Ele acenou, sorriu e, antes de começar a falar, esperou o silêncio. Ontem tentaram me provocar, disse com voz firme, olhando para a multidão. Mas eu aprendi que o Brasil não precisa de mais brigas. O que o Brasil precisa é de mais amor, mais diálogo, mais pão na mesa e mais escola para os nossos filhos. O público respondeu com um coro uníssono. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Ele sorriu, visivelmente emocionado, e continuou. Eu não vim aqui para falar de quem me ofende. Eu vim aqui para falar de vocês. O Brasil não vai mudar por causa de discursos de ódio. Vai mudar quando o trabalhador tiver respeito, quando o pobre tiver oportunidade e quando a gente parar de achar que ser humano é fraqueza. As palavras tocaram fundo. Entre os presentes, muitas pessoas choravam discretamente. Um grupo de mulheres levantou um cartaz com a frase: "Empatia é força". O gesto de Lula naquele palco foi muito mais do que uma resposta política. Foi um ato de humanidade. Durante sua fala, ele fez questão de lembrar que o respeito deve estar acima das diferenças. Eu posso discordar de qualquer pessoa, afirmou, mas eu jamais vou desejar o mal de alguém, porque o Brasil que eu sonho não é o Brasil do ódio, é o Brasil da esperança. A plateia explodiu em aplausos. Era visível que o tom do presidente não era de revanche, mas de conciliação. Ele falava com o coração, e isso se refletia no olhar das pessoas. Cada frase parecia curar, ainda que por alguns instantes, a divisão que tanto marca o país. Quando terminou o discurso, Lula fez algo que surpreendeu até seus assessores. Em vez de se retirar rapidamente, desceu do palco e caminhou entre as pessoas. Cumprimentou trabalhadores, abraçou crianças, tirou fotos com idosos e escutou histórias. Um homem que havia viajado de Pernambuco lhe entregou uma carta escrita à mão, agradecendo pelas políticas sociais que mudaram sua vida. Lula a recebeu com lágrimas nos olhos. "É por isso que eu continuo lutando", disse ao homem. A imagem correu o país. Naquela tarde, portais de notícias destacavam: Lula responde a ataques com gesto de empatia e aproximação com o povo. Políticos de diferentes partidos reconheceram que o presidente havia dado uma lição de civilidade. Até colunistas críticos ao governo admitiram que o tom conciliador de Lula tinha sido uma das falas mais marcantes do ano. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro mantinha silêncio. O vídeo da audiência anterior, agora editado com trechos do discurso de São Bernardo, viralizava sob a legenda: "De resposta em resposta, Lula mostrou o que é liderança verdadeira". À noite, no Planalto, assessores comentavam que o episódio havia virado um exemplo de como lidar com ataques em tempos de polarização. Em vez de reagir com fúria, Lula reagiu com serenidade. E isso teve um efeito muito mais poderoso. O Brasil inteiro falava sobre o gesto, e a frase "pontes não muros" virou símbolo nas redes. A grande lição daquele dia foi clara. Lula não respondeu com raiva, respondeu com humanidade. E sem levantar a voz, conquistou algo que nenhum discurso agressivo poderia conquistar: o respeito até de quem discordava dele.
Nas horas que seguiram o discurso em São Bernardo do Campo, as redes sociais se transformaram em um verdadeiro mural de emoção. Vídeos, fotos e frases do presidente Lula circularam em alta velocidade, acompanhadas de comentários vindos de todas as partes do país. O momento